Mobilidade. Este é um dos desafios dos grandes centros. Aqui no Brasil, as capitais amargam com a falta de estrutura nas vias e alternativas eficientes para desafogar o trânsito, melhorar o acesso e a qualidade de vida das pessoas com menos poluição. Mas só no ano passado, o número de veículos no estado cresceu 300%. Neste cenário, ciclistas realizam um desafio intermodal para mostrar qual meio de transporte é mais eficiente e ecologicamente correto. O objetivo é incentivar as pessoas e o poder público a investir em ciclovias, por exemplo. Este é um dos nossos destaques e você vai ver também. Caminhão-tanque explode e deixa uma pessoa morta. O trabalhador usava um maçarico no momento da explosão. Depois da polêmica, os ambulantes estão satisfeitos com o novo local de trabalho e os gols da quarta derrota consecutiva do CRB. O Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, começa agora. Olá, gente, boa tarde. Um trágico acidente ocorrido no bairro da cidade universitária matou um homem na manhã de hoje. Ele trabalhava com um maçarico em um caminhão-tanque quando o veículo explodiu. Com o impacto, o corpo do funcionário voou cerca de 200 metros. A imagem choca. Um tanque com 30 metros, construído com chapa de 2 centímetros, totalmente destruído. Aqui, Luiz Carlos realizava um trabalho de solda. Ele estava acompanhado por um colega de trabalho e pediu para que uma marreta fosse buscada dentro da empresa. O acidente ocorreu justamente no pouco tempo em que ele ficou sozinho. No momento da explosão, o funcionário estava em cima do tanque, que acabou ficando completamente retorcido. Para se ter uma ideia da violência dessa explosão, o corpo do Luiz Carlos acabou atravessando toda essa área com veículos estacionados ainda esperando reparos e foi parar do outro lado da rua, a cerca de 200 metros. Uma das pernas da vítima caiu na calçada desta casa. A outra parte do corpo foi parar no quintal do imóvel. A explosão foi ouvida em uma grande área e muitos curiosos correram para o local, sem ter a dimensão do que havia acontecido. A gente viu aquela explosão, quando a gente olhou assim, aí viu o corpo passando assim. Agora só que a gente não pensava que era gente, pensava que era um bujão, né, que tinha explodido, que a gente disse que o bujão explodiu. Aí de repente a gente viu os carros de bombeiro passando, a gente veio atrás quando chegou aqui essa notícia aí. A família chegou ao local pouco tempo depois da explosão. Todos foram surpreendidos com a triste notícia. Eu estava em casa quando recebi a ligação já do meu irmão falando que ele teria sofrido um acidente. O Corpo de Bombeiros isolou toda a área e realizou os primeiros levantamentos. O motivo provável da explosão é aparente. O tanque que fazia transporte de petróleo não havia passado pelos procedimentos de lavagem. O resto do material em contato com o fogo da solda pode ter provocado o acidente. Esse botijão de gás no meio da ferragem retorcida também está sendo avaliado pelo Corpo de Bombeiros. Nós ainda estamos esperando ser feita uma análise para saber se o gás que tem nesse botijão, que é um P13, se ele é o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, ou se é o acetileno que eles normalmente usam para realizar esse serviço de solda. A Defesa Civil também foi acionada. As duas empresas, a proprietária do tanque e a que foi contratada para realizar o serviço, devem ser responsabilizadas. As duas empresas vão ser acionadas e devem responder o processo, porque não temos como constatar qual foi o acordo deles. Se foi contratado para manutenção e descontaminação ou se foi somente para o efeito de soldagem. Mas mesmo assim, a empresa que foi fazer a solda deveria ter verificado que não foi feita a limpeza e se recusar a fazer a soldagem. O Instituto do Meio Ambiente também deve cobrar documentações. Caso a empresa não apresente, pode ser embargada. Apresentar as documentações e fazer a limpeza do local do acidente aqui também. O Corpo de Bombeiros também constatou que Luiz Carlos não trabalhava com os equipamentos de segurança necessários. O funcionário ele não tinha as condições e acredito também que não tinha também o preparo para realizar
o tipo de serviço que ele estava fazendo, aparentemente ele não estava, pelo corpo, ele não estava com os equipamentos de proteção individual. Para o colega de trabalho, ficou a tristeza. A casinha dele, né, que ele estava reformando e reformou e estava terminando agora, semana para outra. E chegou contando para a gente aí, alegre, satisfeito mesmo, porque ele era muito brincalhão, né? E de repente acontece isso aí com ele. Fiquei sem entender assim, de repente. Lamentável mesmo, mas muitas vezes o excesso de autoconfiança, de autossegurança, tanto da empresa quanto dos trabalhadores, são as grandes causas de acidentes como este. É uma pena. O coletivo de ciclistas urbanos de Maceió, o Ciclomob, realizou hoje um desafio. Quem chega primeiro no percurso entre a Avenida Fernandes Lima, no Farol, e o centro da cidade? O ônibus, a moto, o carro ou a bicicleta? É o que a gente vê agora na reportagem de Watson Correia e Jean Pinto. O objetivo da ação é avaliar qual o meio de transporte mais eficiente em Maceió. Esse grupo está preparado, são várias categorias. O Valdemir vai encarar a experiência pela primeira vez. A bike está prontinha. O principal objetivo é fazer com que possamos chegar lá cumprindo as leis e as especificações que nos foram dadas, que é seguir as leis do trânsito. O Gildo já participou outras vezes do desafio intermodal. Ele é um dos 20 participantes. A modalidade que escolheu foi a corrida. Há vários tipos de altimetria, de barreiras que a gente encontra no meio do caminho, como pessoas, bicicletas, infelizmente na calçada, carrinhos de vendas de coisas, de produtos, lixo, calçadas quebradas, desvios, subidas, descidas indevidas. É uma verdadeira maratona que a gente promove no dia a dia. No último ano, Cícera Rocha comprovou que o transporte público tem muito a melhorar. A dificuldade vai ser o ônibus, né? Porque se o ônibus que eu for pegar, o motorista dizer que está quebrado, eu não vou ter que esperar outro. Quebrado o que? O elevador? O elevador. Sempre acontece isso? Às vezes acontece que também tem motorista que diz que está quebrado e não está. Justamente para não ter o trabalho de colocar o cadeirante. E justamente isso. O Luiz vai embarcar neste ônibus na condição de passageiro. A novidade é que Cícera embarcou no mesmo coletivo. E agora, quem vai chegar primeiro ao destino? Vamos ver, né? Foram quase 6 quilômetros de prova, da largada na sede do IBAMA, na Fernandes Lima, até SX, aqui na Praça dos Martírios. Vamos divulgar o resultado dos 3 melhores. O primeiro lugar ficou o motociclista, que fez o tempo de 12,50. O segundo, o ciclista, que fez em 14 minutos. O terceiro veio o taxista, que fez o percurso em 18,5. O tempo foi fantástico, fizemos em 14 minutos do IBAMA até aqui a Praça dos Martírios, mas a gente teve alguns problemas com o trânsito, muitos ônibus não tentando nos respeitar, então é importante andar sinalizado com as lanternas, com capacete, isso é fundamental. Se tiver ciclovia seria melhor. Se tiver ciclovia, sem dúvida seria muito melhor, muito mais segurança para nós. Está mais do que provado. O tempo que a gente passa dentro de um carro para chegar a um destino em Maceió é surpreendente. O impacto ambiental e o custo do deslocamento também foram avaliados. Provocar o poder público a fazer ações que facilitem o meio de transportes mais eficientes, como por exemplo a bicicleta, ela já é o campeão do desafio já faz um ano. A gente não tem ciclovia na Avenida Fernandes Lima. Absurdo. É um absurdo não ter. Pois é, nessa perspectiva aí, a tecnologia pode dar uma boa ajuda a quem deixa o carro na garagem e anda de ônibus, e também quem não tem carro. Já está disponível a nova versão do Citamob, o aplicativo para celular que indica os horários dos coletivos na capital, e essa nova versão traz novidades. O Citamob tem cerca de 800 mil usuários em Maceió. É um aplicativo lançado pela Prefeitura que visa auxiliar quem anda de transporte coletivo na cidade, já que acompanha em tempo real, por meio de GPS, toda a frota de ônibus. Comigo sempre funcionou, não deu nenhum problema não, porque na verdade não é o horário certo, é só uma previsão. Desde que chegou em Maceió para estudar há 2 anos, Luísa utiliza a ferramenta e acha muito útil. Eu acho que é útil porque eu sempre preciso saber dos horários onde eu vou estar, eu sempre tenho que estar no horário certo e o aplicativo sempre avisa, apesar de errar um pouco às vezes, mas sempre consegue me ajudar a me organizar. Dayara até tinha o aplicativo, mas há 3 meses desinstalou do celular por achar que ele só passa as informações corretas de alguns bairros da cidade.
Na parte que eu moro, na parte alta da cidade, ele não pega muito bem, não dá o horário certo, já que ele funciona muito bem. Mas a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, a SMTT, promete resolver esses problemas através de uma nova versão do Citamob. O aplicativo adotou novos recursos e pretende facilitar a vida de quem usa o transporte coletivo. Qual é a linha mais rápida, qual o ponto que ele deve descer e subir, o horário, quanto tempo demora, tempo real isso. Ele vai ter toda a mobilidade dele mais facilmente no seu celular. Ainda na nova versão, o aplicativo terá a opção de recarga do cartão Bem Legal. Lembrando que a ferramenta pode ser baixada de forma gratuita nos smartphones. Aquele que por acaso já tem, só é atualizá-lo, né? Então ele vai ter uma ferramenta para facilitar a vida dele do dia a dia. Ele pode gravar no aplicativo, deixar a rota dele que ele faz todos os dias, ele pode deixar já gravado no smartphone dele, só ele entrar no sistema, aplicar e todos os dias ele tem esse horário mais facilmente. E por falar em mobilidade urbana, a Prefeitura iniciou a recuperação das ruas que ficaram danificadas após o longo período de chuvas aqui na cidade. Além da pavimentação, a operação tapa-buracos e a desobstrução de galerias estão sendo realizadas. Segundo a Seminfra, o programa de recuperação vai beneficiar pelo menos 50 vias em Maceió. E para solicitar estes serviços, a população pode entrar em contato através do número 3315-5006. E no próximo bloco a gente mostra que os ambulantes estão satisfeitos com o novo local de trabalho e os gols da derrota do CRB. É rapidinho, a gente volta já.